Trump acaba de dar uma rasteira no Brasil, uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. É isso mesmo. Se antes o nosso aço, nossa carne, nossa soja chegavam lá por preços competitivos, agora vão pagar o dobro para entrar no mercado americano. O anúncio aconteceu hoje cedo, durante uma coletiva em Washington, e pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio governo brasileiro, que foi avisado pela imprensa americana. Então fica a pergunta, por que Trump decidiu atacar o Brasil assim, de repente? E como isso pode mexer no seu bolso, aqui no Brasil? É isso que eu vou te contar agora, sem enrolação. Essa nova tarifa faz parte de um pacote chamado Proteger o Emprego Americano, uma das bandeiras mais fortes do Trump na sua campanha para voltar à presidência. Segundo ele, os agricultores e operários americanos estão sendo explorados por países que vendem barato e roubam empregos dos americanos. O Brasil foi listado como um dos inimigos comerciais dessa política. Em números práticos, significa que produtos brasileiros como aço, carne bovina, suco de laranja, calçados, café e até móveis vão chegar ao EUA com um custo adicional de 50% para o importador. Para você ter ideia do tamanho disso, só em 2024 o Brasil exportou mais de 40 bilhões de dólares para o EUA, sendo que 60% disso agora vai ser impactado por essa tarifa. Essa é a maior tarifa já aplicada pelos Estados Unidos contra o Brasil em mais de 20 anos. Muita gente pensa que é só por causa da eleição. E, em parte, é verdade. Trump sabe que esse discurso de defender o EUA cola muito bem com os eleitores dele. Mas tem mais coisa aí. Especialistas acreditam que ele também está testando o Brasil para ver se o governo Lula cede em outros pontos de negociação. Há meses, diplomatas americanos reclamam que o Brasil está se aproximando demais da China e da Rússia. Além disso, o Brasil tem feito pressão para aumentar as exportações de carne e soja para mercados que antes eram dominados pelos EUA. Em resumo, o Brasil virou um concorrente incômodo. Então, ao dobrar as tarifas, Trump manda uma mensagem: ou vocês jogam do nosso lado ou pagam caro por isso. E, por enquanto, a resposta do governo brasileiro foi apenas um comunicado curto: estamos avaliando as medidas necessárias para proteger os interesses nacionais. Ou seja, ninguém sabe ainda se o Brasil vai retaliar. Mas enquanto Brasília decide o que fazer, quem já está preocupado são os exportadores brasileiros. Empresas que vendem para o EUA estão cancelando contratos, o dólar disparou hoje logo após o anúncio e analistas já falam em aumento do preço de alguns alimentos aqui no Brasil, principalmente carne e derivados de soja. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, pensa no seguinte: dólar mais caro significa gasolina mais cara, comida mais cara e inflação mais alta. Ou seja, essa briga já está começando a bater na sua porta. A primeira coisa que muita gente quer saber é: tá, mas eu não vendo nada para os Estados Unidos. Por que eu deveria me preocupar com essa tarifa? A resposta é simples: porque a economia é uma corrente e quando um elo se rompe, os outros sentem. Com a tarifa de 50%, os exportadores brasileiros passam a vender menos para os EUA. Isso significa menos dólares entrando no país. Quando o dólar fica mais escasso, ele fica mais caro. Hoje mesmo, logo depois do anúncio, a cotação do dólar subiu quase 4% em poucas horas. E quando o dólar sobe, os combustíveis sobem, porque a gente paga o petróleo em dólar. Os alimentos também sobem, já que muitos insumos agrícolas são importados ou cotados em dólar. E os juros também podem aumentar, porque o Banco Central fica mais cauteloso. Em outras palavras, se nada mudar, é bem provável que a gasolina e o diesel fiquem mais caros nos próximos dias, e o preço da carne, do pão e do leite também. E tem mais. Empresas brasileiras que dependem das exportações para o EUA, especialmente do agronegócio e da indústria, podem ter que demitir funcionários ou reduzir produção. Ou seja, risco de desemprego também entra na conta. No lado político, a situação também ferveu em Brasília hoje. Assessores do presidente Lula dizem que ele ficou surpreso e irritado com o anúncio. Afinal, até pouco tempo atrás, Lula vinha tentando construir uma relação madura com os EUA, apesar das diferenças ideológicas com Trump. Mas esse gesto de Trump foi visto por muitos no Planalto como uma provocação clara, quase um desafio.
Ou o Brasil alinha sua política externa aos interesses americanos ou paga um preço alto. Até agora, o governo brasileiro não anunciou nenhuma medida concreta. O Itamaraty disse apenas que está avaliando as opções, incluindo recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, uma espécie de tribunal que julga disputas comerciais entre países. Nos bastidores, no entanto, já circulam ideias mais duras, como aumentar tarifas para produtos americanos, dificultar a entrada de empresas do EUA em licitações aqui no Brasil e até estreitar ainda mais os laços com a China, como forma de dar o troco. Fora do Brasil, a decisão de Trump também gerou comentários. Especialistas internacionais enxergam isso como parte de uma estratégia maior do EUA para pressionar seus aliados a não se aproximarem demais de adversários como a China e a Rússia. É mais um capítulo da Guerra Fria econômica que estamos vivendo, disse um analista da BBC. Para a União Europeia, essa briga pode até abrir oportunidades. Se o Brasil vender menos para o EUA, pode tentar vender mais para a Europa e para a Ásia. Mas essa transição não é imediata e pode levar meses ou anos. Ou seja, no curto prazo, o Brasil deve mesmo sentir o golpe. A pergunta que não quer calar: o que o Brasil vai fazer diante desse ataque econômico? Especialistas apontam 3 caminhos principais. O primeiro é a diplomacia, tentar negociar diretamente com os americanos para reduzir ou suspender a tarifa. Lula pode usar canais diplomáticos, conversar com empresários dos Estados Unidos e até oferecer concessões em outras áreas para tentar um acordo. O segundo caminho é recorrer à OMC, que é o fórum internacional para resolver esse tipo de disputa. Mas esse processo é demorado e pode levar anos até ter uma decisão final. E durante esse tempo a tarifa continua valendo. O terceiro caminho é a retaliação. Aumentar tarifas para os produtos americanos, endurecer as negociações em outras áreas ou até reforçar as relações comerciais com a China, a Rússia ou outros parceiros estratégicos. Cada uma dessas opções tem riscos e custos. Negociar pode ser visto como fraqueza. Ir para o OMC demora. E retaliar pode piorar a situação para os consumidores brasileiros. Nos bastidores do Planalto, há quem defenda um meio-termo. Abrir negociações, mas já preparar uma resposta dura caso os Estados Unidos não recuem. Essa guerra comercial também levanta uma discussão maior. Até onde o Brasil pode depender de um único parceiro comercial? Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior comprador dos nossos produtos, atrás apenas da China. Mas quando um só país concentra tanto poder sobre a nossa economia, ficamos vulneráveis a decisões políticas como essa. Por isso, muitos economistas defendem que o Brasil deve diversificar suas exportações, buscar mais acordos com a Europa, África e Ásia para não ficar refém de Washington ou Pequim. Outro ponto é que o Brasil precisa investir mais em tecnologia e inovação para aumentar a competitividade dos seus produtos. Quanto mais valor agregado a gente oferece, mais difícil é ser substituído no mercado internacional. Pode parecer que essa briga entre governos está longe da sua vida, mas ela chega até você na forma de preços mais altos, empregos em risco e até mudanças no cenário político. Por isso é importante ficar informado e se preparar. Se você trabalha em áreas ligadas à exportação, comece a acompanhar as notícias com atenção, conversar com colegas e entender como sua empresa está se planejando. Para os consumidores em geral, é hora de cuidar do orçamento. Se o dólar continuar subindo, a inflação pode acelerar. E para quem investe, é bom avaliar se está exposto demais a setores sensíveis à exportação. Essa tarifa de 50% não é só uma questão de comércio. É uma mensagem clara de Trump. Os Estados Unidos querem ditar as regras do jogo. E cabe ao Brasil decidir se vai jogar junto, resistir ou buscar novos caminhos. E você? O que acha que o Brasil deve fazer? Negociar, retaliar ou ignorar? Deixa sua opinião nos comentários, eu leio todos. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa entender essa situação e se inscrever no canal para acompanhar tudo o que ainda vai acontecer nessa história. Até a próxima!